Vitor Belfort e Ronaldo Jacaré se enfrentaram em uma luta de boxe no evento do Jorge Masvidal, atleta meio médio do UFC, e a luta foi ali muito interessante, porque a gente teve o Belfort, que é um cara que tinha perdido pro Jacaré no UFC, né, nocauteado no primeiro round, e agora o Belfort, que é um cara que tem um boxe muito bom, tava fazendo uma luta de boxe contra um cara que é mais do jiu-jitsu, apesar de ter mão pesada, ter um queixo duro e tal, a luta era mais pro Belfort, né, se tivesse, na verdade uma outra bolsa até tinha, né, o Belfort era favorito e eu concordava com esse favoritismo, né? Não tem como. Mas a luta me surpreendeu. Por quê? Porque o Jacaré perdeu na decisão e ele poderia ter sido nocauteado umas 2, 3 vezes, talvez. Às vezes até mais, né? Então o Belfort me surpreendeu porque ele começou o primeiro round ali na manha, né? Todo mundo esperava que o Belfort ia começar a 200 por hora, que foi o que ele fez contra o Holyfield, que foi o que ele fez em um monte de luta da carreira dele. Mas ele surpreendeu. Ele começou na manha, vendo qual que ia ser ali do Jacaré. Jacaré que tava gigantesco, né? A luta foi nos 90 quilos, se eu não me engano, então o Jacaré não perdeu o peso que ele perdia no UFC e ele tava muito maior que o Belfort. Né, tava, gigantesco, acho que eu nunca vi o Jacaré tão grande, só que ele tava muito mais lento do que o Belfort. Mas o Jacaré é muito inteligente, né, ele conseguiu em diversos momentos encurtar a distância, soltava golpe ali mais na curta, clinchou muito, como ele tava muito pesado, muito mais forte, ele usou o clinch, soltava o peso ali no Belfort, então ia desgastando o Belfort. Então o Belfort começou o primeiro round na manha, né, não soltou muito golpe, ficou na dele, só vendo qual que era. Quando começou a soltar o jogo, deu pra ver que ele era muito mais rápido do que o Jacaré, muito mais preciso, mas o Jacaré tinha o punch, né, apesar de ser mais lento. Então o Jacaré foi indo para a estratégia correta, foi lutando ali numa distância menor, apesar dele ter uma envergadura boa e tal, até uma noção de distância legal, ele preferiu lutar na média, porque era melhor lutar na média ou na curta para tirar a movimentação do Belfort, né, e inclusive porque o Jacaré tem mão pesada mesmo na distância curta, então ele não precisa de espaço para soltar golpe forte, ele solta mesmo de perto, né, e ele é um cara acostumado a fazer isometria, então ficar clinchando ali o tempo inteiro não é algo que desgasta tanto ele tá muito acostumado a ficar fazendo essa puxada, né, essa força ali. Então ele usou muito clinch, soltou muito peso em cima do Belfort, tanto que o Belfort ali chegou um momento que acho que terceiro ou quarto round, o Jacaré já tava bem cansado e o Belfort ainda tava tranquilo. Só que depois de tanto clinch, o Belfort, e também de bater, que bater também cansa, o Belfort começou a ficar bem cansado também. Então meio que igualou. Inclusive quando o Belfort começou a ficar desgastado, o Jacaré, que mesmo cansado continuou na luta, né, ele começou a soltar os golpes dele e tal, e começou a levar risco pro Belfort, né? Então começou a dar uma equilibrada. Só que, quando o Jacaré ia justamente tentando soltar os golpes ali, na média pra curta, que já tava cansado e tal, o Belfort, em determinados momentos, conseguia responder bem. Então tiveram momentos ali onde o Jacaré tomou knockdown, né, realmente parecia que a luta ia acabar, ele tomou knockdown, levantou, depois tomou knockdown de novo, então parecia que a luta ia terminar, mas não, ele aguentou, teve queixo e levou a luta até o final. Então assim, eu achava que o Belfort venceria, né, era favorito, ele é melhor no boxe, então era natural ir por aí, então a surpresa mesmo foi pela performance do Jacaré, e não tecnicamente, porque tecnicamente ali no boxe mesmo, você vê que não é o mesmo nível do Belfort realmente, né? Mas o cara aguentar o tanto de porrada que ele aguentou e conseguir ter um plano, uma estratégia bem definida e executar bem, pô, isso me surpreendeu, né? Realmente o Jacaré mostrou que ele tentou compensar a falta de experiência e talvez de técnica, velocidade que ele não teria do Belfort, e ele foi para um caminho certo, né? Ele perdeu a luta, tudo bem, né? Mas dentro do que ele tinha de possibilidade, ele foi muito bem. Mostrou que tem queixo, mostrou que tem golpes pesados, colocou muitos golpes isolados ali, enfim, tem coisas que poderia, assim, ajustar, mas dentro da possibilidade que ele tinha ali, ele realmente foi bem, né? Muita gente poderia pegar no papel essa luta e falar que o Belfort ia passar a carreta, e não foi isso que aconteceu, né? Então a gente tem um cara aí como o Jacaré, que é um cara que a gente assistia no MMA, assim, focado no jiu-jitsu, né? Focado nas quedas ali e tal. Claro que tinha nocautes, golpes bons e tal, mas o boxe é outro esporte, né? A gente vê caras trocadores indo no MMA, né? Indo pro boxe, aí passando dificuldade, então eu achei que o Jacaré ia passar bem, mas ia ser, não atropelado, né? Mas talvez quase atropelado, né? Eu achava que o Belfort ia vencer bem mais fácil. É isso que eu tô querendo dizer. Então, o Jacaré me surpreendeu com o seu queixo, com a sua estratégia, com o seu gás. No final das contas, ele conseguiu durar até o final, porque parecia que ele não ia nem aguentar. Desgastou o Belfort também cansou, e é isso, né? Belfort venceu por decisão unânime, pra mim o resultado é esse mesmo, e gostei, né? Gostei. Aqui eu falei mais do Jacaré do que do Belfort, porque o Belfort, no final das contas, ele fez o que eu já esperava, né? Eu esperava que ele seria melhor, seria mais rápido, teria mais
técnica no geral ali, movimentação melhor, né? Então, ele performou bem, é o que eu esperava, né? Então, os destaques ficam mais pro Jacaré, né? Que conseguiu sobreviver, tomou knockdown e voltou. E a luta, pra muita gente, pode ter sido chata, porque realmente, da metade pro final, teve muito clinch, né? Isso realmente deixa um pouco chata, mas era a alternativa também que os dois tinham, né? Principalmente o Jacaré. Então, é chato, mas dá pra entender. Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você achou da vitória do Belfort contra o Jacaré aí, decisão unânime no box, né? Comenta a sua opinião, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!